Paz seja convosco. Nós aqui de volta agora para dar novamente continuação nesse terceiro episódio aqui, terceiro vídeo aqui que eu estou fazendo. Afinal, o que a Bíblia fala sobre a morte? Eu perder um ente querido, eu sei que nessa situação é difícil, eu já perdi, eu sei, né? Principalmente se a pessoa vive debaixo do mesmo teto que a gente. A perda é algo que parece insuperável, mas quando a gente tem o melhor conhecimento dentro das Escrituras a respeito do que a Bíblia diz a respeito da morte e as razões por que a gente acaba aceitando as coisas muito mais fácil, né? Então, afinal, o que a Bíblia fala sobre a morte? Você pode começar entendendo o que a Bíblia fala sobre a morte logo no início da leitura, ainda em Gênesis, né? No caso, ali na primeira folha da Bíblia, quando é aplicada a maneira como Deus criou o homem. Porque a gente sabe que Deus formou o homem, não foi para morrer, Deus formou o homem para viver eternamente. Então Deus colocou aí, um resumo bem rapidinho, Deus colocou o homem para dominar sobre todos os seres viventes. E esse domínio o homem entregou, através do pecado, o homem entregou na mão de Satanás. Satanás, então, ele estabeleceu o seu reino ainda na terra, dominando tudo, porque o homem entregou esse domínio para ele. Lá no deserto, quando Satanás levou Jesus a um alto monte, Satanás disse: prostrares a meu pé e me adorar, tudo isso que vês te darei, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Né? Mas vamos aqui então para as escrituras, no versículo Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou, em algumas versões, o homem passou a ser uma alma vivente. Então, logo podemos concluir que Deus criou o homem de uma matéria. Muitas coisas foram criadas pela palavra, haja. Já o homem foi criado de uma matéria, o homem foi fabricado de uma matéria, chamado terra. Feito assim um boneco, Deus soprou nas narinas do homem. E o boneco começou a respirar. E nesse momento, o boneco, o homem, o Adão, passou a ser uma alma vivente. Logo, o homem não tem uma alma vivente, o homem é uma alma vivente. Então, podemos comparar esse versículo com Eclesiastes 12, versículo 7, que fala sobre a morte e diz: e o pó volte à terra, como... e o corpo volta, né, no quê? A terra, né? Então, ali ele fala que o espírito volta a Deus e o corpo, que é pó, volta à terra. Então, uma vez que o ser humano deixa esse corpo, o corpo volta à sua origem, que é terra. E o ar que ele respira volta a Deus, que o deu. Deus soprou, o ar pertence a Deus, a terra também, mas o corpo vira terra. E o vento volta, o oxigênio volta para o oxigênio. Então podemos comparar isso, né, conforme diz aí, que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Aqui, nesse episódio de Eclesiastes, não fala nada de alma. Né? Não fala nada de alma. No cristianismo, a morte está relacionada com o céu. No cristianismo, a morte está relacionada com o céu. Uma vez que a pessoa morre, vai para o céu. Mas eu quero deixar bem claro aqui para nós
que céu não é nome de um lugar, mas é situação de um lugar. Uma vez a pessoa morre, o seu corpo vai para a terra. O seu espírito volta a Deus. É como o corpo é como uma lâmpada e o espírito, o vento, é como uma energia. E a alma é como a luz que a lâmpada acende. Uma vez você tirando a energia, a luz deixa de existir. A claridade some, deixa de existir, não existe, né? Só fica a lâmpada, só fica o corpo. No cristianismo, a morte está relacionada com o céu, com o inferno e com o purgatório. Então, céu e inferno, pelos meus conhecimentos, não é nome de um lugar, mas é situação do lugar. Isso é profundo, mas não deixa de ser importante nós termos conhecimento. Purgatório. Eu também creio no purgatório, só que o purgatório que eu creio é diferente do purgatório que o católico crê, mas ele existe. Eu vou deixar essa curiosidade para você. Se você quiser saber a respeito disso, aí você me contata. Você fala comigo pelo WhatsApp, e que está logo aqui no cantinho, né? Logo aqui abaixo está o WhatsApp. Você fala comigo e nós vamos conversar. Eu vou mostrar para você as razões porque eu acredito no purgatório. Então, no cristianismo, eles acreditam, né, está relacionado com céu, inferno, purgatório, indicando o destino de cada pessoa de acordo com as suas ações em vida. É claro que falar sobre o que diz sobre a morte e também falar sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é algo que precisa considerar muito detalhe para uma boa compreensão. Não é assim do momento para outro, não é você crendo, você duvidando, você aceitando, você rejeitando, que você vai chegar num conhecimento, né? Então, ao contrário, alguma religião afirma que a alma é única e eterna, o que significa que não pode retornar para outro corpo, incluindo o conceito de reencarnação em vida. Na verdade, a alma não existe, mas aqui está falando de um conjunto chamado espírito. A maioria dos cristãos acredita que cada um tem o seu espírito, cada um tem o seu corpo. Uma vez a pessoa morrendo, só vai se levantar lá no dia da ressurreição. No dia da ressurreição, a pessoa se levanta e vai ter um encontro com Deus. Mas tem outra religião que nós vamos citar aí abaixo, que acredita na reencarnação, no caso dos espíritas. Eles acreditam, né? No caso do espiritismo, acredita que a alma é algo imortal, que na verdade a alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal, que não é imortal é o espírito. O espírito é eterno, mas a alma é mortal. Então, os espíritas acreditam que a alma volta em outra situação, em outro corpo, seja animal, seja pessoa, seja ou até acima disso. Volta buscando perfeições, buscando se aperfeiçoar. Eu
Eu, particularmente, discordo disso, porque uma vez isso fosse verdade, se isso fosse verdade, o sacrifício de Jesus seria em vão. Não tem valor o sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Se nós acreditamos na evolução através de um aperfeiçoamento, de uma reencarnação, então não há necessidade do sacrifício de Jesus. Para quem acredita na Bíblia, é muito difícil acreditar que a morte possa ser o fim. Apesar que a maioria das pessoas crê, não consegue ver a vida do além, só consegue ver aqui dentro desse período que nós vivemos. Ah, morreu. Mesmo que a pessoa não fale, acabou, a gente vai ter. Mas lá na consciência, no consciente dela, ela está falando, não vejo mais, acabou, já era. Entendeu? Então há muita falta de fé. Por isso que Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Hoje você vê pastores aí pregando que daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui não sei o quê. Viu? Isso para mim, viu? É falta de fé. Então tem muita coisa que é estranha para muitas pessoas que se dizem PhDs nas escrituras, né? Então, para quem acredita na Bíblia, é muito difícil acreditar que a morte possa ser o fim. Afinal, Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ascendeu ao céu. E Jesus é um exemplo de ressurreição. Então, existe uma explicação por que morremos e existe uma explicação por que vamos ressuscitar. Para tudo tem uma explicação. É claro que eu não vou ter tempo para estar explicando cada coisa. Mas dentro desse estudo, alguma coisa a gente vai estar explicando. Se pintar alguma dúvida extra da sua parte, vamos conversar. Alguns versículos falam desse acontecimento e já se relaciona diretamente com a fé cristã sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. No caso aqui, 1 Coríntios 15:6. Está escrito assim, e se cremos que Jesus é o Salvador, se cremos que Ele é o Salvador, que Ele morreu, que Ele fez o sacrifício, que Ele foi o último cordeiro, que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se nós cremos nisso e que Ele ressuscitou, seremos salvos e vivificados por Ele. Está escrito em Romanos 10:9. Se cremos que Jesus é o Salvador, que ressuscitou, seremos salvos e vivificados por Ele. Quer dizer, Ele vai, quando Jesus chegar, Ele vai ressuscitar as pessoas. Quando você vê aí em 1 Coríntios 15, você vai ver que Jesus é a primícia dos ressuscitados. Ele é a primícia, o primeiro dos ressuscitados. Depois, os que morreram em Cristo, os dele, ressuscitarão na sua vinda, e os demais ressuscitarão lá no final, depois do milênio, tá? Então, depois da sua ressurreição, muitos viram. 1 Coríntios 15:6 diz que muitos viram ele, né? Olhai as minhas mãos, no caso Lucas 24, Jesus falando com Tomé, né? 24:39, olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vedes, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Jesus ressuscitou num corpo material, como era o corpo de Adão, um corpo sem pecado. Jesus tinha o corpo material como qualquer um, podia ver ele, podia tocar nele. Jesus não era somente espírito, ele também tinha corpo,
mesmo depois de ressuscitado. Né? Então aqui está um versículo da Bíblia, né, que é o mesmo que nós lemos, Romanos 10, 9. E se cremos que Jesus é o Salvador que ressuscitou, seremos salvos e vivificados por ele. Ou seja, a morte é abordada diversas vezes na Bíblia e pode ser observada em muitas passagens, inclusive dita pelo próprio Jesus Cristo. O livro sagrado fala da imortalidade e ressurreição. Caso o cristão alcance o perdão dos pecados, ele irá para o céu. Aqui existe um ente parente, tá? Existe um ente parente. Irá para o céu. Que céu ele vai? Tá? Sabemos que o que vão encontrar com Jesus é encontrar com Jesus. Jesus não virá encontrar a igreja que subirá a encontrar Jesus. Subirá ao encontro. Irá encontrar Jesus no céu, nesse céu que você conhece. Céu dos aviões, tá? E viverá em comunhão com Deus. Então, o fato, como eu já citei, que céu e inferno não é o nome de um lugar, mas é a situação do lugar. Então, uma vez as pessoas irá para o céu, ou o céu virá até ela, porque quando você ora o Pai Nosso, você fala, venha a nós. Quando você vê Apocalipse 20, acho que é 20 ou 21, fala da Nova Jerusalém, você vê ela descendo, versículo 2, versículo 10, você vê descendo do céu. Então, ninguém vai para a Nova Jerusalém, é a Nova Jerusalém que vem para os seus, né? Então, tudo isso vale muito a gente compreender. E para compreender essas coisas, para entender essas coisas, são coisas minuciosamente que nós temos que parar para conversar, parar para pensar, buscar isso aí. Então, e viverá em comunhão com Deus, de um outro modo, poderá ser condenado e ir para o inferno. Aqui eu também coloquei entre parênteses. No caso, ir para o lago de fogo. Quando que a pessoa vai para o lago de fogo? Na realidade, eu fiz um vídeo aí, intitulado Ninguém vai para o inferno. Porque ninguém quer ir, né? No primeiro inferno, que é muito lugar ruim onde as pessoas vivem hoje, fica a vida infernizada, para esse inferno ele não vai, já está. A sepultura não deixa de ser um inferno, a Bíblia chama a sepultura de inferno. Para esse inferno também ninguém vai, é levado. Para o terceiro inferno, que é o lago de fogo, as pessoas também não vai ser lançado no terceiro inferno. Gente, eu tenho esse vídeo explicando isso. Que Deus abençoe cada um. Espero que você tenha aproveitado até aqui. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre, nós vamos falar sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre isso. Ressurreição e reencarnação. Não perca, deixando aí o seu joinha desde já, também se inscrevendo, acionando o sininho e me abençoando aí também, né? Me abençoando aí, compartilhando com outras pessoas, para que muitas outras pessoas possam ter também conhecimento disso que estamos falando. Que Deus possa estar abençoando. Se você tiver alguma coisa para comentar, tem aí o WhatsApp e poderá também comentar aqui embaixo nos comentários. Que Deus possa estar nos abençoando e até breve, se Deus assim permitir.